Hoje eu tenho um vídeo muito especial para vocês. Eu saí daqui da minha cidade de Bauru e fui até São Paulo para poder mostrar para vocês como é o ateliê do Mike Azevedo. Para quem não conhece, o Mike, ele é um dos artistas mais relevantes e influentes do cenário da arte digital no Brasil. Ele é especializado em jogos, então ele já trabalhou para diversas empresas que fazem jogos que provavelmente vocês conhecem. E também foi criador de uma empresa de outsourcing que eu trabalhei durante 6 anos, que foi muito da hora, chamada Mar Studio. Então, sem mais delongas, vamos conhecer esse cantinho tão especial pro Mike. Aqui na entrada do ateliê a gente tem essa ideia de ter um mar, que já é o nome da minha empresa, né, que eu tive um estúdio de outsourcing, e um quadro de um grande amigo meu, Marco Álvares, também, que representa a mesma coisa, né, a entradinha do mar aqui. O James Dean me inspira muito, assim, eu queria deixar um quadro dele aqui logo na entrada para ter, meio que sempre que eu vou sair ou entrar já tá alguma coisa aqui, é um quadro numerado que eu comprei, demorou um tempão para chegar, aquele processo inteiro. E aí tem umas plantas aqui também, tem umas plantas espalhadas em todo o ateliê, né, para deixar... Sei lá, eu gosto de ter planta, assim, principalmente porque eu moro em São Paulo. Eu acho que ter umas plantas em casa pelo menos me lembra do verde que existe no mundo, né? E aí é muito melhor. Eu sou de Osasco, eu morei 20 e tantos anos em Osasco, e eu tenho muito essa facilidade de lidar com agitação. Osasco é um lugar muito agitado, que tem muita gente, tem muita coisa acontecendo, então eu não consigo me acostumar 100% com algo muito pacato, eu preciso de uma certa... Eu gosto dessa questão da cidade, da atividade, de coisas acontecendo, de lugares abrindo, de descobrindo coisas novas. Então eu tenho muito, pelo menos em mim atualmente, eu tenho muito essa necessidade de estar num lugar mais ativo, assim, que tem coisas rolando. E São Paulo tem muito disso também. Eu acho que é a combinação perfeita entre ter, pelo menos no bairro que eu moro e no bairro que eu tenho meu ateliê, a combinação perfeita entre ter espaços a pé, assim, que eu consigo ir da minha casa para o meu ateliê e interagir e passar por perto de árvores e ouvindo música, e ter um espaço onde eu consiga ter coisas novas e descobrir coisas novas, e restaurantes abrindo, pessoas novas se mudando, coisas acontecendo. Eu gosto disso, eu acho isso muito legal, e eu tenho saído para desenhar às vezes a cidade. Gostaria muito de fazer isso mais, porque é um jeito muito mais calmo de prestar atenção na cidade, assim, né, e de interagir com ela. Então, eu conheci dando aula, assim, vários outros lugares, viajei bastante para vários países conhecer, dar aula, tal, trocar ideia, mas eu sempre gosto de voltar para o Brasil e, sei lá, e pedir um pão de queijo numa padaria ali, e aí você já troca uma ideia com a pessoa. É diferente, cara, é diferente mesmo, assim, essa interação. E a questão do clima é maravilhoso, assim, de você estar num lugar onde não tem aquela neve gigante que vai te deixar triste por 6 meses, e você tá andando pela cidade, no máximo você bota uma capa, um guarda-chuva. Então eu escolhi ter o meu ateliê num lugar que fosse arborizado de São Paulo, que já é uma coisa difícil, né? Porque muitos lugares têm a ideia de cortar as árvores e destruir tudo. E aqui eu consigo ter um lugar mais arborizado, que eu venho pela sombra, bonitinho das árvores, vou ouvindo uma música, ouvindo uns passarinhos, tem planta aqui no meu ateliê. Eu gosto bastante disso, é uma coisa que é um privilégio, assim, na cidade de São Paulo ter isso. E eu tenho acesso a, por exemplo, às vezes a minha esposa vem aqui no ateliê, a gente sai para almoçar junto, e ela volta para casa e eu volto aqui para o ateliê para trabalhar. Então tem muita coisa aqui, restaurante que eu gosto muito, lugar que eu frequento direto, assim, que as pessoas até já conhecem a gente e tal. E eu gosto muito disso, isso tem bastante aqui, é muito legal. E aí já logo meio que do lado do James Dean já tem um artista que eu gosto pra caramba também, que é o Sargent, né? Esse aqui eu comprei no museu, que eu fui lá na Inglaterra, vi essa obra ao vivo do Sargent, fiquei lá meia hora olhando ela, e aí comprei um print dela, e quis trazer, assim, deu uma amassadinha no caminho, que como tudo que eu trago, né, eu já dou aquela amassadinha básica, mas tá tudo bonito, tá tudo legal aí também. E ele fica logo aqui na cozinha também, né, que tem uma cozinha simples, mas bem funcional, que eu uso direto também porque eu fico aqui trabalhando, né, no ateliê todo dia, aí é mais prático eu ter alguma coisinha rápida aqui, um café e tal também, uma coisa meio simples, só para eu não ter que ficar pedindo muito em São Paulo também, porque pedir comida não é muito minha ideia, assim, eu gosto de trazer, como eu falei, marmitinha, fazer alguma coisa aqui,
e fazer, às vezes, sentado aqui, olhando o Sargent e tal, é muito bom. E aqui tem meio que os meus quadros principais, assim, eu chamo essa parede de parede do João, porque é meio que todos os artistas são J alguma coisa, né? Tem o João Bragato, tem o Jamie Hewlett, tem o James Dean, o Jean-Claude Monet, e esse aqui eu não sei, mas tá João também, então virou. E aqui é meio que o centro principal do ateliê, assim, que é meio que essa estação de pintura digital, que é obviamente o meu trabalho que eu passo a maior parte do tempo fazendo, então fico horas e horas e horas e horas sentado aqui desenhando. Eu uso essa tablet aqui, que acho que ela tem umas 24 polegadas de tela e tal. É bom para desenhar, mas eu, sinceramente, não sinto muita necessidade de ter uma dessas. Às vezes eu até prefiro uma tablet que seja sem tela, para eu poder ficar com a postura melhor, porque às vezes você fica meio... Mas, enfim, ela é boa para desenhar também, ajuda muito com traço, né? Você fazer uma linha mais precisa, é legal. Eu morava aqui onde é o ateliê antes, então era a minha casa anteriormente. Um apartamento e tal, que eu morava sozinho. Quando eu era solteiro, eu morava aqui. E aí, depois que eu casei, a gente foi atrás e foi atrás de um apartamento, e aí eu mantive esse apartamento e transformei ele no ateliê. Então, ele já faz parte da minha história há um tempo grande. Não é uma coisa que eu comprei ele sendo um ateliê, ou eu fui atrás de um ateliê, ele se transformou no meu ateliê. Então, foi uma coisa que foi crescendo, uma relação que foi mudando, e eu tive tempo bastante de me adaptar, assim. Então, isso foi muito lento, um processo bem que eu tive tempo de pensar como eu queria fazer, o que eu queria fazer no tradicional, como eu queria que a minha vida fosse. Eu sei que todo mundo acaba pensando muito nisso, assim, de trabalhar para conseguir conquistar aquilo, de ir atrás de uma coisa e conseguir viver uma vida mais tranquila. E o ateliê, ele faz parte dessa mudança, assim, porque eu fecho a porta do ateliê, eu vou para minha casa, eu esqueço o ateliê, ele está fechado. A pintura digital, o meu trampo, muitas vezes fica aqui. E eu consigo separar, finalmente, depois de muito tempo, separar mais claramente a minha vida, assim, entre esse momento, um outro momento de descanso, um momento de pintura, um momento de leitura, e ter essas áreas da vida separadas que hoje em dia acabam se misturando tanto. Muito difícil, né, cara? Às vezes você está com o celular, o cliente está te mandando mensagem no celular em casa, você está respondendo. Então, é muito complexo hoje em dia, assim. Então, eu tenho criado esses movimentos na minha vida e tenho andado nessa direção de separação dessas partes da vida. E eu acho muito legal poder ter um espaço dedicado à arte também, um espaço onde é sobre arte, tudo que está aqui eu vou tentar fazer sobre arte e ir atrás de arte. E eu nunca tive isso, eu demorei muitos anos, né, para ter isso, de às vezes estar indo para o espaço de trabalho e não só dormindo, e aí acorda, tá no computador, desenha, dorme. Aí acorda, vê no computador, desenha, dorme de novo. Ter um espaço dedicado de trabalho é uma alegria muito grande, é uma coisa muito prazerosa, assim mesmo. A galera que assiste as lives de final de ano e tal, é meio que a vista de cá pra lá, né? Então a câmerinha das lives tá ali, eu fico aqui desenhando, a árvore fica aqui e tal, do outro lado, já fica tudo organizadinho, então já tá acostumado, meio que tá vendo um outro lado agora de como funcionam as lives já das campanhas, né, de final de ano. E aqui meio que tem os livros, né, também. Eu tenho logo acima da estação de pintura digital, onde eu fico pintando aqui, tem um monte de livro de referência. Isso é uma coisa que mudou muito recentemente no meu trabalho também, é tentar evitar referência digital, assim. Eu tenho evitado ficar... Eu preciso de alguma ref, já pega e abre um site de busca e tal, já fica pesquisando referência, eu tento olhar livro primeiro. Ó, esse aqui é um livro que eu tenho usado bastante de referência de animais, assim, porque ele mostra bastante detalhes e curiosidades, close-ups, assim, e coisas interessantes, por exemplo, o jeito que o tatu encaixa quando ele vira uma bolinha, né, aqui certinho, é muito legal. E aí ele vai variando, né, ele fala sobre tamanho, sobre textura, sobre unhas, sobre um monte de coisa diferente, e de vários animais, vários grupos de animais diferentes. E isso me informa bastante quando eu vou fazer algum design. Já em vários momentos eu estava fazendo algum design de criatura e acabei usando alguma referência daqui para estrutura óssea, para eu poder entender como, às vezes, modificar um esqueleto de um pássaro para transformar ele em outro tipo de monstro, né? Num projeto tanto pessoal que eu fiz das araras ou de outras coisas, ajuda bastante, né? Então esse aqui é um livro bem completo, bem bom. Gosto muito dele, e fala sobre textura, sobre padrões. Isso aqui é bem bonito, os padrões que existem diferentes também,
de pelos de mamíferos. Esse aqui é um livrinho bem pequenininho e que é muito legal, de um artista que chama Mateusz Urbanowicz. Esse aqui ele até assinou, ó, tem uma assinaturinha dele aqui, uma dedicatóriazinha rapidinha, que eu peguei com ele em Paris quando eu fui num evento. É bem legal, assim, ele é um artista muito tradicional, né? Muitas pinturas são tradicionais, pintando ao ar livre, acho que é Tóquio, né, mesmo, que ele mora. E ele tem várias pinturas de aquarela, ele sai bastante para pintar na rua, algo que eu gostaria de fazer muito mais, assim. Eu tenho algumas pinturas marcadas, tipo essa aqui, por exemplo, que eu achei a técnica muito simples e muito legal para trazer para o digital. E vários outros notes, assim, que às vezes são coisas de trabalho, né? Aqui a técnica também bem simplificada e bonita. Tem muita beleza no trabalho dele, assim, é muito bonito, eu recomendo muito. O acabamento do livro é bem feito à mão também, né? Bem bonitinho. Tô juntando, né, colecionando livros que eu quero e às vezes eu faço coisas tipo assim, né, de ter um livro e ir marcando umas páginas que eu gosto de referência ali, de coisa que eu já usei em algum trabalho ou alguma coisa que eu sinto que eu vou usar num trabalho que eu vou fazer. Acho que tem me salvado um pouco, sabe, dessas referências muito genéricas. Ou a gente sempre cai no algoritmo, que o algoritmo decide pra gente qual é a referência que a gente vai usar. Então eu já vi um monte de alunos e de artistas que eu conheço também acabam pegando a mesma referência, que cai no mesmo negócio do algoritmo, vai naquela e chega nessa aqui. O livro é um jeito de talvez dar uma quebrada, assim, sabe? De você pegar coisas inesperadas. É tipo a diferença entre você assistir um filme do começo ao fim ou assistir alguma coisa que já está pronta ali para você, que você vai rolando, né? Então, o livro ele tem uma sensação um pouquinho mais surpreendente, assim, que eu não sei o que vai estar ali, e é uma referência mais específica e tem uma curadoria, né? A pessoa fez uma curadoria para lançar aquele livro e eu acho isso fantástico, assim. Então, eu tenho usado bastante, sempre tem um monte de livro aqui do lado. Aqui, às vezes, eu desenho tradicional também, mas não tanto. E eu fico sempre usando essas referências, fico marcando bastante. E tem umas outras mini coisinhas, assim, né? Tipo esses enfeites que tem aqui, esse quadro, esses enfeites aqui. Esse aqui é uma coisa que eu comprei numa viagem também. Tem esse rinoceronte aqui que eu acho muito da hora também, que ele tava no meu aniversário de 1 ano. Ele tava lá, meu aniversário de 1 ano foi no zoológico. E aí minha mãe comprou esse aqui, um monte de outros bichinhos. Ela já sabia que eu ia gostar de bicho. E aí ele tá aqui até agora, pois tem 69 anos já, isso aí. Não, mas é bem velho, tem 32 anos, né, pelo menos, esse rinocerontezinho. Eu adoro ele e acho que me fez começar a gostar de bicho meio que logo cedo, assim. E é assim que eu vou colecionando, assim, eles e vou juntando eles, mas tem alguns livros que tem uns 15 anos aí já, pelo menos. Isso aqui eu meio que vou juntar pro resto da vida. Provavelmente eu quero ter mais livros ainda e tal, e colecionando eles e juntando eles meio que como um tesouro, assim mesmo, uma coisa importante que eu vou guardando com carinho, assim, meio que para sempre. Eu espero que eu consiga preservar eles. É uma coisa importante eu falar isso porque eu sou um pouco desleixado, mas espero que eles fiquem bonitinhos aí por muito tempo. No começo da minha carreira, eu com certeza usei bastante livro, assim, porque quando a gente está falando de 2009, 2010, não tinha exatamente tanto conteúdo, o YouTube não era tão forte, não tinha tantos conteúdos, especialmente em português também. Então eu fui atrás de muito livro básico ali que as pessoas recomendavam em fóruns online. Alguns deles estão até aqui ainda. Tipo esse aqui do Heinrich Kley, que tem um monte de desenho, eu gosto muito do jeito que ele desenha, me inspira bastante, assim, acho que dá até para ver um pouco do jeito que eu desenho no desenho dele. E esse Drawn to Life aqui também, que é um livro de pequenos ensinamentos, assim, bem curtinhos, de gesto e tal, de caneta, que é muito, muito legal. Então, esses dois aqui, por exemplo, já tem um tempão, pelo menos uns 12 anos aí de idade, talvez, esses livros, acredito. Esse vaso aqui é um vaso que eu comprei de aniversário para mim mesmo esse último ano, que é um vaso de um carcará, que eu acho bem legal. Uma arte feita à mão, assim, de barro, bonitinho. Fiquei bem feliz, assim, fiquei meio namorando ele de longe, falei, cara, isso aqui vai lá pro ateliê. Então, às vezes eu fico pensando, assim, em como melhorar meu espaço, é uma coisa muito gostosa poder pensar em como melhorar meu espaço, e seja de decoração, seja de realmente um conforto ou qualquer coisa, e deixar mais da hora
e mais a minha cara, assim mesmo, né? Eu já passei muito tempo trabalhando em diversas maneiras, assim, então, sei lá, 15 anos já pintando digital, abrindo programa e tal, e pintando. E aí poder ter um espaço que é mais dedicado para mim e meio que tem muito a minha cara e muito de mim nesse espaço é uma coisa que influencia a minha arte e até valida um pouco esse esforço todo, né, que veio antes. Então isso é uma coisa muito legal, assim, que felizmente eu tenho o poder de ter, assim, então é algo que eu fico muito feliz. Assim, eu comecei mesmo no tradicional. Quando eu era criança, fazia pintura com tinta acrílica, por isso que aquilo me traz uma memória, tipo assim, o cheiro de tinta acrílica com o cheiro de um cafezinho, um negócio assim, é algo que eu lembro muito quando eu tinha, tipo, 14, 15 anos, indo num pequeno ateliê que tinha lá em Osasco, que eu fazia curso de pintura com uma senhora. Então eu tenho essa memória muito vívida, eu comecei muito ali. E aí no digital foi meio que na sequência, assim, de trabalho acabou sendo muito mais digital. Então ao longo dos anos eu fiquei trabalhando muito, e ainda estou trabalhando muito no digital. E a ferramenta em si, ela é menos... ela te permite menos concentração, assim, porque você tem distrações, tem pessoas chamando você tem um e-mail de trabalho, você tem alguma distração que você está vendo um vídeo, um podcast de alguma coisa e tal. E eu até aqui mesmo na mesa da pintura digital, tinha um outro monitor aqui, eu decidi tirar ele, porque eu percebi que eu estava colocando só distrações nele às vezes. Duas telas já dá para eu trabalhar tranquilo, eu não precisava da terceira, a terceira estava sendo só uma coisa para eu deixar, para eu passar o tempo ali. Só que pintura, às vezes, não é sobre você passar o tempo, mas sim sobre você estar tomando decisões boas ali. Então, no digital, ele naturalmente tem essa tendência, mas eu acho que, no geral, eu consigo me concentrar bem até. Encaro muito o digital, muitas vezes, como trabalho, sim, de tentar trazer soluções para problemas. Porque quando eu estou ali no tradicional, não estou solucionando nenhum problema, eu estou só gastando tinta, né? E pensando em como eu vou fazer aquela pintura, qual cor eu vou usar, qual a mistura. Aqui, muitas vezes, eu estou solucionando um problema de design, solucionando um problema de uma ilustração que precisa divulgar um personagem, um material que precisa ser bem pintado. Então, com certeza tem isso. O digital ele tem a tendência de trazer um pouco mais dificuldade na hora de concentração, mas ele também tem suas vantagens e também tem uma beleza muito legal, assim, de eu conseguir fazer várias pinturas, eu editar minhas pinturas, eu criar variações de cor de uma pintura para eu achar um mood que fique legal com a minha arte. Então, ela só precisa ser um pouco mais domada, né? Porque ela é mais selvagem, assim, ela te controla mais e te leva para um lugar, assim, onde você olha que você tá com 5 telas abertas, tá vendo um monte de coisa, ouvindo um monte de coisa e nem tá pintando. Então, ela precisa ser domada um pouquinho melhor, assim. E às vezes em pinturas tipo essa aqui, eu vejo muito dessa tradução de conceitos de pintura tradicional em cima de uma pintura digital. Então aqui, por exemplo, eu pintei toda a arte meio que numa iluminação neutra, né? Todo o personagem numa iluminação neutra do céu, e aí adicionei uma luz por cima, que é uma técnica muito do tradicional de sobreposições de camada de luz em cima da sombra, né? Em cima da penumbra, na verdade. Então, as coisas elas vão se influenciando. No final, eu não me sinto... apesar de estar falando sobre ter um espaço tradicional, ter um espaço digital, não é que eu acho que eu sou um ou outro. Eu acho que a pintura ela é uma coisa que existe dentro de mim e qualquer ferramenta que eu estiver usando, eu vou tentar usar conhecimentos de alguma outra para trazer de volta para ela. Então, é uma coisa que se alimenta e eu sou um artista único, assim, independente do material. Eu sinto que eu vou trazer coisas de tudo que me forma para influenciar o meu trabalho final, né? Eu lembro que, principalmente quando eu estava começando a estudar, ali 2012, 13, teve vários momentos onde eu tive consciência de tentar parar de competir diretamente com outros artistas e tentar fazer um bagulho meio que só que me divertisse ou que fosse relacionado a algo que eu tenho interesse e não necessariamente a um trabalho que eu acho que as pessoas têm, sabe? Mas alguma coisa que eu gosto. Um jogo que eu joguei, um livro que eu li, às vezes uma história que eu lembro de quando eu era criança. Tem muitas das minhas pinturas, elas vêm disso, assim, né? Quando eu faço pinturas pessoais, muitas delas vêm desse lugar, assim, de uma mitologia, uma outra coisa que eu gosto, uma coisa que me atraía.
e que eu tenho interesse mesmo, assim. Essa aqui é uma parte onde eu tenho algumas artes de artistas, algumas artes originais mesmo. Então, esse é do Kim Jung-gi, esse do Wes Burt. Isso aqui é algo que eu ganhei da Vagalume. Isso é um estúdio aqui em São Paulo que faz essas artes com essas folhas e tal. E aí, a partir daqui, esse bloco, né, essa parede, marca esse cômodo de arte tradicional. Então, a partir daqui, nessa parte final, é uma parte onde eu não tento evitar trazer as coisas de pintura digital e fazer só realmente tinta, sujeira, e é isso aí. Aqui tem já outras artes também. Essa aqui é uma arte minha que eu mandei enquadrar, que eu pintei em acrílica, e essa é uma arte do João Ruas, né, que eu tenho aqui no ateliê. E aí essa parte aqui tem um pouco de pincéis, esse carrinho aqui que é móvel também para eu usar para pintar, principalmente acrílico, né, alguns outros livros, e a mesa onde eu uso para desenhar mais no tradicional. Então essa mesa aqui, eu realmente abro o sketchbook, fico mexendo nela, às vezes pego um café, deixo aqui, aí tem que deixo o café aqui, a tinta aqui, tem que tomar bastante cuidado para não dar um golinho da bebida proibida, né? E esse lado aqui dessa parede, primeiro tem essa prateleira já bem pesadona ali, que eu guardo vários livros, algumas artes minhas, coisas que eu vou fazer no futuro, mais coleção de coisas que eu tenho aqui. E aqui tem essa prateleirinha, né, esse móvelzinho que eu guardo um monte de coisa dentro dele, de tintas mesmo que eu vou comprando. Então aqui tem, por exemplo, um monte de tinta que eu compro, e aí eu já deixo relativamente organizado, assim, também, elas bonitinhas. Era pra estar por cor aqui, mas mais ou menos, né? É tinta acrílica, tudo isso aqui é acrílica, né? E aí eu tento deixar relativamente organizado, né? Bonitinho, fechadinho. Tem uma caixinha de sketchbooks aqui, onde tem alguns sketchbooks que eu não usei ainda, mas eu vou usar, prometo. E aí logo em cima aqui tem também alguns livros com esse hipopótamozinho, uma homenagem pro meu avô, né, que faleceu ano passado. Ele gostava muito de flor, né? Essa é uma flor que ele deu para minha esposa e eu deixei aqui no ateliê há um tempinho também. E eu tento muito pensar nisso na hora que eu tô aqui, né? Pensar exatamente nessa foto, no jeito que ele mexia com as plantas, no jeito que ele meditava mesmo sobre a atividade que ele estava fazendo, bem de um jeito simples, assim, não ter necessariamente muita ferramenta ou coisa, só mexer um trabalho manual, assim. E aí aqui do lado tem o cavaletão, que dá para ter telas gigantescas, né? Então, às vezes eu abro ele aqui, ele é meio móvel, né? Essa parte aqui do ateliê eu posso organizar do jeito que for mais confortável. Então eu deixo ele, às vezes, encostado aqui, com essa luz extra se eu precisar pintar de noite. E, pô, dá para ter umas telas enormes aqui, né? Eu acho que são telas de mais de 2 metros que ele aguenta, né? E aí eu deixo mais ou menos onde eu quiser, eu vou colando uns stickers para ir colecionando também. Tem alguns aí de pessoas que eu conheci online, algum evento também, e eu vou usando ele de vez em quando. Eu confesso que eu uso muito mais aqui a mesa, né? E ele é só para grandes formatos mesmo, né? Tem um posterzinho da Vida de Inseto aqui, que é um filme que marcou muito minha infância. Eu acho que eu tinha uns 6 anos, 5 anos, 6 anos quando ele saiu. E eu achei muito da hora, então tem um pôster que representa um pouco esse momento aí. Eu lembro de assistir a fita com a minha mãe quando eu era criança e tal, e nossa, a gente adorava, era muito legal. E é um filme que ficou muito específico, porque era um filme de insetos, nada a ver, assim, e nunca fizeram outro. Quando eu morava em Osasco, eu tinha uma parede com vários outros posters ali, e aí essa é uma das coisas que eu trouxe lá de Osasco pra cá também, pra relembrar de como era também, algumas das coisas que eu tinha eu ainda tenho, e essa é uma delas. Eu tenho uns sketchbooks guardados meio antigos, assim, também. Então, esse aqui, por exemplo, ele tem pelo menos uns 13 anos, né? Ele é de 2013, 2012. Ele tem vários desenhos de modelo vivo, assim. Então, na época, eu ia muito, toda semana, em modelo vivo para treinar gestual, treinar pose. E aí isso me ajudou bastante, né? A melhorar. Eu gostava bastante já de fazer achuras também, imaginando como se eu estivesse pintando, né? Não fazendo uma coisa totalmente linha pura, né? Muitas vezes. E esses aqui são alguns desses sketches, né, que eu tenho nesse sketchbook antigo. Tem um monte, cara, de desenho, assim. Alguns personagens aqui. Isso aqui é mais antigo, na verdade, do que eu achava. Talvez é 2012 mesmo, eu acho. É um pouco mais antigo, então. E aí aqui tem alguns mais recentes, né? Esse talvez é o mais recente que eu tenho usado para fazer
estudos de cenário, que eu estou muito na ideia de concept art de cenário, e aí eu tenho feito alguns. É um sketchbook também da Esquisse Book, que ele é de aquarela, então é muito grossa assim a folha. E eu tenho feito alguns estudos, alguns de observação mesmo, viajando para algum lugar, e alguns de referência, né? Esses aqui são já tentando treinar um pouco de pintura tradicional, acrílica, todos esses são de acrílica. Às vezes eu testo jogar uma caneta por cima, às vezes eu testo só e meio que direto sem desenhar, às vezes desenhando primeiro, variando bastante de um para o outro, assim. E aí tem um monte de estudinhos de cenário diferentes aí que eu tenho feito, né? Alguns de observação também. Esse aqui já é uma outra técnica, usando guache e tal. E esse é um dos mais recentes que eu tenho feito mais aqui sentado aqui mesmo, ponho as tintas aqui do lado, às vezes pego uma referência, boto um iPad aqui, alguma coisa, para eu ir olhando a referência e vou usando bastante ele. Esse aqui é um grandão, né? Que eu faço bastante coisa de observação, né? Também de modelo vivo quando eu vou, algumas coisas de criação. Eu tenho muito usado essa parte aqui do ateliê para brincar com técnica, assim, basicamente. Então, comprar material e gastar o material até ele acabar, tipo, fazer a tinta da caneta acabar mesmo, sem pensar tanto necessariamente se tá ficando legal ou ruim, só gastando mesmo e tentando fazer coisas diferentes, com cores diferentes, explorar bastante coisa mesmo, porque isso me traz a sensação de manualidade mesmo do trabalho, que às vezes é meio perdido no digital, então eu venho aqui para meio que recuperar um pouco essa sensação de tempos em tempos, né, de manualidade, alguns de viagem também, mas enfim, eu tenho usado bastante eles aqui, né, às vezes eu deixo esse sketchbook aberto, faço um pouco de desenho, uns 15 minutos de aquecimento, assim, aí vou pro digital e aí passo o resto do meu dia trabalhando numa pintura ou em alguma coisa que eu esteja fazendo para algum cliente, assim, mas isso aqui é uma forma de dar uma aliviada, assim, também, até sinceramente por não ter muitos estímulos diferentes, tipo, aqui o sketchbook é uma referência, às vezes ouvindo uma música, assim, um café, acabou, não tem, tipo, nada além disso, é simplesmente a interface direta com a obra, assim, às vezes no Photoshop tá dando muito alt-tab para ver outra coisa, a cada 1 minuto dá um alt-tab, vê um negócio, volta para a pincelada, eu sinto que eu consigo me conectar muito mais nessa área aqui. Mesmo estando só alguns metros ali do digital, eu consigo me concentrar muito rápido, assim, é muito direto, né? Eu gosto muito de trabalho, assim, eu gosto muito de ter um compromisso com alguma coisa. Às vezes esse trabalho pode ser alguma coisa com dar aula, ou pode ser alguma coisa relacionada ao Projeto Maria, ou pode ser alguma coisa relacionada a um cliente, ou algum jogo que eu estou fazendo para mim, ou um projeto pessoal que eu estou desenvolvendo junto com alguém, ou alguma coisa, mas eu acho que eu tenho essa relação muito com o cotidiano e com a rotina. Então, nessa fase da minha vida, definitivamente tem isso no dia a dia. Eu não acho que eu preciso estar num dia perfeito necessariamente. Eu não visualizo um dia perfeito como algo muito fora do comum, na verdade. Eu acho que eu valorizo muito esse cotidiano, essa rotina, esse trabalho cultivando alguma coisa, mas sem fritar, né? Não sou uma pessoa que é muito extrema com isso de pintar muitas horas, virar à noite e tentar forçar ao máximo. Eu sou bem leve em relação a isso, assim, de trabalhar em horários mais normais e tentar ter uma relação mais de rotina e longo prazo do que necessariamente de extremo rápido, assim, né? A tartaruguinha. Eu acho que um dia perfeito para mim eu acordo, faço exercícios lá na minha casa mesmo, aí eu venho aqui pro ateliê, chego, sei lá, umas 9h30 aqui no ateliê, um horário bem legal, assim, porque a rua tá viva, eu vejo criança indo pra escola, a pessoa, sei lá, indo trabalhar, eu vejo a vida acontecendo, e eu venho aqui pro ateliê tranquilo, andando, sempre venho andando, sempre venho e volto andando do ateliê, chego aqui, molho minhas plantas, começo a fazer uns sketches no tradicional, uns aquecimentos de 15, 20 minutos, enquanto faço meu cafezinho, pego meu cafezinho, vou no digital, começo a pintar, trabalho, ou faço o que eu achar
no digital também, mas trabalho ali. Aí minha esposa vem pra cá, eu almoço com ela em algum lugar perto, que tem vários restaurantes que a gente gosta. Aí eu volto a trabalhar de tarde, trabalho, sei lá, até 7 horas, talvez. Eu gosto de trabalhar até o pôr do sol, assim, pelo menos. E volto para casa e esqueço o trabalho, assisto um filme com ela, alguma coisa do tipo. E encerro meu dia por aí, leio um pouco, talvez, ou vejo alguma coisa que eu quero ver para descansar mesmo. E encerro por aí. Eu acho que isso seria um dia bem equilibrado. Já tiveram alguns dias exatamente assim, que eu acho muito legal. Não é todo dia que consegue ser assim, né? Às vezes tem correria, às vezes tem burocracia, mas esse para mim seria um dia perfeito, assim. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um formato um pouco diferente que a gente está experimentando, está testando, e eu agradeço demais ao Mike por abrir esse espaço para a gente poder conhecer esse cantinho dele, o ateliê. Então não esquece de deixar a sua avaliação e também deixar um comentário aqui para o Mike dar uma lida depois. Quem sabe ele não volta aqui no canal mais vezes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.